Antes de ler o texto base de nosso sermão, me gostaria dejar constância de lo seguinte: o sermão de hoje possui um formato diferente. Em vez de ser expositivo, que é o modelo que se pratica todos os domingos, será um sermão temático. Qual é a diferença, pastor? O sermão expositivo é aquele que tem como base um pasaje bíblico, del qual se extraem os argumentos ou verdades principais. A su vez, o sermão temático não depende de um pasaje bíblico específico. Como o nome sugiere, se busca comprovar um tema à la luz de la Bíblia. O sermão expositivo se basa em um pasaje. O temático se basa em vários pasajes bíblicos que têm como hilo conductor o assunto ou tema. Por isso se diz sermão temático. Ambos os modelos, o sermão expositivo, assim como o sermão temático, são válidos e têm suas fortalezas. Pero é necessário fazer esta aclaração para que os hermanos não encontrem raro o formato que se vai praticar hoje. Pois bem, o texto que servirá de partida, de ponto de partida para nosso sermão, se encontra na primeira carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, segunda parte do versículo 7, que diz assim, primeira carta a Timoteo, capítulo 4, a segunda metade, ou segunda parte do versículo 7. La Reina Valera 1960 diz o seguinte: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Vamos a orar? Senhor, graças por um novo dia, o dia en el qual tu nos llamas a rendir-te culto de maneira pública como congregação. E agora, Senhor, te pedimos a bendição. Reconocemos nossa total incapacidade para exponer tu palavra e assim edificar a tu pueblo. Sin embargo, tu Espírito Santo pode assistir-nos em nossas debilidades. Assim que te rogamos, Senhor, que tengas misericórdia de nós, nos envie graça através de tu Espírito, de tal maneira que a exposição coincida com tu palavra, com a mensagem de tu palavra, e edifique tu igreja, para a glória de tu nome, Senhor. Assim te lo pedimos e lo hacemos confiados em los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo e nuestro Salvador. Amém. Ejercítate en la piedad es el consejo de Pablo a Timoteo y a todos los cristianos. La Reina Valera 1960 dice para la piedad. Sin embargo, la Biblia Nueva Versión Internacional es más feliz porque reemplaza el para por el en. Dice la Nueva Versión Internacional: ejercítate en la piedad. Y la Reina Valera 1960 dice: ejercítate para la piedad. De hecho, este cambio, en vez de para, en, hace mucha diferencia. Para apunta hacia un fin, mientras en señala a la vez el ambiente y el modo como se va a desarrollar el ejercicio. Ejercítate en la piedad. Piedad aquí significa verdadeira devoção, es decir, santidad. El contexto
en donde se encuentra esta frase de Pablo a Timoteo, es decir, los versículos anteriores y posteriores. El contexto nos aclara que la piedad se relaciona con madurez espiritual. El versículo 8 del mismo capítulo dice que la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. Incluso podemos concluir a partir de la argumentación de Pablo para que uno, aunque joven como Timoteo, pudiera servir de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como dice el versículo 12. En resumen, si Timoteo tomara en serio el consejo de Pablo, nadie tendría motivos para menospreciarlo, aunque él fuera o fuese joven, como de hecho lo era, un joven líder en la iglesia. Hermanos, la piedad es la semejanza con Cristo. En Romanos 8:29 se lee que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Según la imagen de su Hijo. Es decir, Dios nos predestinó, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos según la imagen de su Hijo, parecidos, semejantes a Jesús. A medida que nos apropriamos de los medios de gracia, es decir, de la Biblia, de la oración y de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, vamos crescendo em fé, madurando espiritualmente, quedando-nos cada vez mais impregnados, mais empapados de los pensamientos, voluntad e carácter de Cristo. Enfim, nos parecemos mais a Jesus. Uma pessoa piedosa refleja a Cristo em seu viver. É bastante sugerente o verbo que Pablo usa, ejercítate. Esta palavra, ejercítate. El acto de ejercitar-se é fundamental para o creyente, que, dicho sea de paso, em la segunda carta a Timoteo, o creyente é comparado a um soldado, a um atleta e a um labrador. Los três, o soldado, o atleta e o labrador necessitam exercitar-se constantemente. Eles devem cultivar a disciplina. O cristiano também. A verdade, irmãos e irmãs, é que não há como ser piadoso sem esforço, sem disciplina, sem labor. A vida cristiana é uma carreira, uma larga carreira. Hebreus 12:1 menciona a carreira que temos por delante. A vida cristiana é uma batalha. En el capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos tener presente que, además de una carrera y una batalla, la vida cristiana es una guerra. Por eso la Biblia nos instruye. Escuchen lo que dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nadie pone una armadura para jugar fútbol. Ou para celebrar a Navidad, voy a celebrar a Navidad com uma armadura. Não. Uno pone a armadura para pelear, para dar a pelea. A verdade é que existe uma guerra espiritual em derredor nuestro.
Hermanos, se o Senhor nos regalara lentes espirituales durante um minuto, nos quedaríamos assombrados com a realidade que é invisível a los ojos humanos, pero que é absolutamente real. Uma realidade que, por ser realidade, existe. Perdóneme la redundância. Há um episódio bíblico que ilustra ello. A Bíblia nos diz que quando o criado do profeta Eliseu viu a cidade de Dotán sitiada por el ejército sírio, ele declarou a Eliseu: Senhor meu, que haremos? Porque ele viu que a cidade estava rodeada de sírios. O profeta Eliseu orou e pediu para que Deus abriera os olhos de seu criado. O Senhor lhe deu visão espiritual. E ele viu que, diz a Bíblia, o monte estava lleno de gente de a caballo e de carros de fogo alrededor de Eliseu. Aí termina o relato bíblico. Hermanos, se o Senhor nos concediera lo mismo, visão espiritual, veríamos demônios, potestades, principados e potestades en el mundo espiritual. Há uma guerra e não podemos negá-la, porque a Bíblia señala que existe esta guerra espiritual. Pois bem, además de estar insertados em uma realidade de guerra espiritual, temos que lutar contra nossos desejos pecaminosos, contra o mundo e contra nosso adversário, Satanás. Por isso necessitamos foco, motivação e ajuda. Em nós não há poder, pero em Deus sim. En Ele e solo en Ele somos mais que vencedores. É por isso que sempre devemos ter presente a usança de las disciplinas espirituales. É sobre este tema que vamos a tratar nesta ocasião, nesta manhã. Disciplinas espirituales. Pastor, o que são disciplinas espirituales? Quais são? Que propósito têm? E que benefícios dichas disciplinas nos entregam? Pois bem, vamos a explicar este tema. Primeiramente, veamos que e quais são as disciplinas espirituales. Se você tem a costumbre de acompanhar o sermão através do bosquejo que se publica no boletim, aí temos a primeira divisão, o primeiro argumento do sermão. Certo? Que e quais são as disciplinas espirituais. E se você não tem a costumbre de acompanhar o sermão, não só do pastor, sino de los demás hermanos que compartem a palavra a lo largo de los domingos, você pode iniciar, pode desenvolver esta costumbre, acompanhar a exposição do sermão através do bosquejo que se publica em nosso informativo dominical. Pois bem, que e quais são as disciplinas espirituais? O primeiro que devemos fazer é aclarar o que estamos abordando. Sim, pastor, alguém pode pensar, porque he leído a Bíblia e nunca he visto, pastor, a expressão, o término disciplinas espirituais. Quizás outro irmão ou irmã pueda estar dando vueltas e dizendo para si mesmo, que raro, jamás he escuchado um sermão ou estudo bíblico sobre essa questão de disciplinas espirituais. Ou então, pastor, isso suele a coisa de Brasil. Isso parece ser coisa de Brasil. Suspeito que não tem nada que ver com Chile, com nossa realidade. Mis hermanos, sou obrigado a reconhecer que não aparece na Bíblia a expressão disciplinas espirituais. Del mesmo modo que não aparecem os nomes Trinidade, Segunda Venida de Cristo e Providência Divina. Sin embargo, isso não significa dizer que estes temas não sejam bíblicos.
Las disciplinas espirituales son recursos que el Señor nos dispone para nuestro crecimiento espiritual, para que alcancemos la madurez cristiana. Un pastor llamado Sugel Michelin nos recuerda que Dios tiene como propósito en tu vida hacerte cada vez más semejante a su Hijo. E um dos instrumentos que Deus usa para hacer avançar este processo de cambio em nossas vidas são as disciplinas espirituais. O exercício destas disciplinas não nos gana méritos delante de Deus, sino que nos ajudam a centrar nossas vidas em Cristo, quem é, em realidade, o que produz o cambio em nós, afirma o pastor Michelin. As disciplinas espirituais são práticas que se chamam disciplinas porque requerem nossa participação deliberada em treinar por el propósito, ou com o propósito de alcançar e desenvolver a piedade. Quais são as práticas conhecidas como disciplinas espirituais? Podemos classificá-las em dois grupos: disciplinas personais e disciplinas corporativas. Ambas se complementam, as disciplinas personais e as disciplinas corporativas. As disciplinas personais. As disciplinas personais podemos também dividi-las ou classificá-las em dois rangos, em dois grupos. As secretas, é decir, as que se levam a cabo em la intimidade de um, que são a leitura, meditação, memorização e estudo de las escrituras, a oração privada, a oração personal, a adoração, o culto privado, que é o culto que uno oferece a solas com Deus, o ayuno, certo? Que constituye-se em abstener-se de la comida e bebida para concentrar-se em Deus. Então, as disciplinas espirituais secretas são estas: a leitura, meditação, memorização, e estudo da Bíblia, a oração privada, a adoração privada, o culto e o ayuno. E temos, por exemplo, na Bíblia, um personagem que ilustra muito bem, que usou muito bem, né, as disciplinas espirituais. Estas disciplinas las vemos netamente na vida de Daniel, o homem que, segundo a Bíblia, propuso em seu coração não contaminar-se em la Babilônia. Se recuerde um pouquinho da história de Daniel. Era judío, foi trasladado ao estrangeiro, aí quando era um intermédio, um adolescente, e no estrangeiro Daniel assumiu o compromisso de não contaminar-se com as costumbres, com a religiosidade, com as tradições e o ambiente de Babilônia. Daniel é um dos pouquíssimos personagens bíblicos de los quais não se menciona qualquer erro, debilidade ou pecado. Não é que Daniel não haya cometido pecado, não estou dizendo isso. O único que não ha cometido pecado é nosso Senhor Jesucristo. Pero é muito interessante e muito chama muito a atenção que os registros bíblicos não señalam qualquer erro, qualquer defeito, qualquer pecado de Daniel. A diferença de outros homens e mulheres de Deus, por lo contrário, somos informados na Bíblia com respeito à piedade, à devoção de Daniel. Daniel foi um creyente consagrado. Por exemplo, quando Daniel supo do decreto do rei, que proibia qualquer culto que não fosse dedicado ao próprio rei, que era uma costumbre na época, né, a adoração a los reis, dedicada a los reis. Diz a Bíblia que Daniel entrou em sua casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué relato maravilloso, hermanos? No solo la reacción de Daniel, cuando supo del decreto, de la prohibición de praticar una religión que no fuera la religión vigente. Es decir, no solo la actitud, la reacción de ingresar en su recinto, en su pieza o su casa, arrodillarse y orar, sino un detalle que el texto nos entrega. Como lo solía hacer antes. Es decir, no fue que Daniel, ante una situación urgente, una calamidad, un decreto desubicado, Daniel buscou a Deus. Daniel tinha a costumbre de hacerlo. Ou seja, era um homem disciplinado, era um homem que tomava em sério a vida cristiana, era um homem que tomava em sério o compromisso com o Senhor, era um homem que se alimentava da palavra, da oração, da adoração, ou praticava estas disciplinas para estar constantemente na presença de Deus e ser de bendição no mundo. Vemos no relato que se leu a prática da oração e da adoração a Deus em sua peça. Pero no capítulo 9, o relato que he leído se encontra no capítulo 6 de Daniel, pero no capítulo 9, Daniel, nos informa a Bíblia, descobriu a la luz de la profecia de Jeremias o número de anos del cautiverio. Es decir, era um homem que leía a escritura, que meditava, que buscava descobrir os tesouros que estão escondidos na palavra de Deus. E no capítulo 10 do livro de Daniel, somos informados que ele ayunou por espaço de 3 semanas. Hermanos, cuento corto, os reis de Babilônia cambiaram. La Babilônia mesmo como império caiu, pero Daniel se mantuvo vivo e como testigo del Deus verdadeiro. Deus lo honrou por meio de las disciplinas espirituales. Vemos em Daniel a leitura e meditação de las escrituras, a oração privada, a adoração privada e também el ayuno. Pero também podemos falar de disciplinas espirituales exteriores, externas, además de las secretas, de aquellas que se llevan a cabo en la intimidad de uno. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales exteriores o que se evidenciam, que se manifestam ante los ojos de las demás personas? La sencillez, que es la simplicidad de la vida simple. Por exemplo, se você tem uma família de 4, para que necessita uma casa de 10 dormitórios? Outra disciplina é retiro, que é a capacidade ou a decisão de alejar-se de los demás para estar solo ou a solas com Deus. A submissão, submeter-se a Deus e a las personas que ele puso como autoridade sobre nós. É impressionante como a Bíblia exige submissão de todos nós em vários sentidos. Eu sei que não é elegante, não é politicamente correto falar em submissão em nossa época, ou especialmente em países onde o tema ideológico é muito marcado. Pero eu não posso basar minha predicação por aquilo que vai agradar ou desagradar a gente. Escutem alguns versículos bíblicos, hermanos, que são para todos os cristianos. Submeteos unos a outros en el temor de Deus. É o que Pablo disse a los Efésios. Também Pablo afirma a la igreja de Corinto: pero quero que sepais que Cristo é a cabeça de todo varón, e el varón é a cabeça de la mujer. E hablando do mesmo tema, matrimônio,
relación entre el hombre y la mujer, Pablo afirma a los efesios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Es decir, la conclusión de la argumentación de Pablo es la siguiente: las esposas están sujetas a los maridos y los maridos están sujetos a Cristo. Otro texto que menciona submisión: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si los padres están sujetos a Dios, los hijos están sujetos a los padres. Otro ejemplo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Otro ejemplo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los pastores, a su vez, deben estar sometidos a Dios, a quien al final rendirán cuentas, y los creyentes a los pastores. En resumen, la sumisión que la Biblia señala siempre resulta en la gloria de Dios y en la edificación y bienestar de las personas. Jamás la sumisión en la Biblia implica en esclavitud o en autoritarismo. No. La sumisión, cuando entendida y llevada a cabo según el marco bíblico, siempre es benéfica, siempre es edificante. El Señor Jesucristo obedeció, estuvo sujeto, né? Se submetió a la voluntad del Padre y logró cumplir su misión de manera perfecta. Otra disciplina externa, además de la sencillez, del retiro, de la submisión, es el servicio. Servir implica, como ustedes bien saben, ayudar. Por isso, a palavra de Deus nos diz: não hagam nada por egoísmo ou vanidade, mas bem com humildade considerem a los demás como superiores a ustedes mesmos. E nosso Senhor Jesucristo disse: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. E el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Mis hermanos, quien mejor ejemplifica las disciplinas personales externas o exteriores es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús encantaba a la gente con su sencillez, con su capacidad de demonstrar, cierto, una vida simple. Era el propio Dios encarnado, era el rey viviendo como siervo, e Jesus não era uma pessoa orgulhosa, soberbia, distante de los demás. Encantava a los niños, a los pescadores, a los labradores, a la gente, a las autoridades se quedavam maravilhadas com a sencillez e a sabedoria de Jesus. E sabedoria tem que ver com isso, saber utilizar de maneira adequada, como corresponde ao conhecimento. Também somos informados que, además de la sencillez, Jesus praticava o retiro. Durante o dia estava rodeado por las multitudes, pero solía en la noche estar a solas com Deus. Várias vezes os evangelhos nos informam que Jesus se alejava para estar a solas com Deus. Jesus se submeteu a seu Padre, e não só a seu Padre, também se submeteu às autoridades instituídas por Deus. E, finalmente, em quanto ao serviço, a Bíblia nos diz que Jesus se despojou a si mesmo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Assim que Jesus é o exemplo perfeito. Praticou uma disciplina que realmente hizo toda a diferença em sua vida. Pero, además de las disciplinas llamadas personales, sejam secretas ou externas, também existem as chamadas disciplinas corporativas. Quais são as disciplinas corporativas? A adoração congregacional, o culto, em companhia de los hermanos e hermanas,
Incluso, dicho sea de paso, como hemos echado de menos reunirnos en la iglesia, en el templo, en nuestras dependencias. Ayer se realizó una primera capacitación dirigida por nuestras hermanas Débora Insunza y Pia Riquelme, já entregando instrucciones, los diáconos todos estaban presentes, algunas otras personas de nuestra congregación, que recibieron las instrucciones, las orientaciones y explicaciones sobre el protocolo, cómo vamos a portarnos quando tengamos que reunirnos. Se acerca o dia, certo? Há uma série de coisas, pero isso vamos a comunicar a la congregação com sabedoria, com transparência, com cautela, pero que bendición a tecnologia que nos permite conectar-nos e também estar juntos, não fisicamente, pero espiritualmente, por assim decirlo, telematicamente, pero também é uma maravilha e uma bendição, e isso não exclui os recursos tecnológicos, a reunião física. Outra disciplina corporativa é a oração comunitária, orar com a irmandade, orar com os irmãos. Outra disciplina corporativa, a comunhão com a igreja, com a irmandade, cultivar as relações. Somos uma família e necessitamos uns de los outros. A Bíblia diz: gozaos com os que se gozam e orar com os que oram. Como poder em prática? Isso sim está cultivando, sim alimentar a comunhão, os vínculos entre nós outros. Há outras duas disciplinas corporativas, a confissão de pecados. Santiago nos diz: confessaos vuestras ofensas uns a outros e orad uns por outros, para que seáis sanados. A oração eficaz del justo puede mucho. Qual foi a última vez que você confessou seus pecados a uma pessoa? Difícil, verdade? Pero é bíblico. E por incumprir esta orientação bíblica, muitas vezes nos complicamos. Porque há pecados, irmãos, que para vencê-los ou para huir deles, necessitamos de ajuda. A graça de Deus é perfeitamente suficiente para perdonar-nos e para bendecir-nos en el enfrentamento de qualquer pecado. Sin embargo, nuestra pecaminosidad, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, hacen com que, a vezes, para apropriar-se de la graça de Deus, tengamos que contar com a ajuda de outros irmãos ou irmãs. Assim que, por isso, a confissão é praticada. É recomendada, me explico. E acá passa uma coisa muito rara, porque nós outros protestantes não apoiamos a prática da Igreja Católica, da Igreja Romana, o confessionário, certo? De ir a confessar-se al cura, não. Para nada. Sin embargo, nós outros derramos muitas vezes, ou a maioria de nós outros, de cumprir o que diz a Bíblia e de confessar os pecados uns a outros. Ou seja, para huir de um extremo, ou al huir de um extremo, incorrimos muitos de nós outros no outro extremo. E a vezes por vergonha, a vezes por orgulho, certo? E nesse marco, a vezes, estamos aí atrapados pelo pecado. Por quê? Porque o orgulho nos impede de buscar ajuda, certo? De buscar um irmão ou irmã madura em la fé que pueda ajudar-nos a compartilhar esta carga, certo? Outra disciplina corporativa é a consejeria. Pablo a los romanos dijo: por mi parte, hermanos míos,
estou seguro de que ustedes mesmos rebosam de bondade, abundam em conhecimento e estão capacitados para instruir-se uns a outros. E a los Gálatas, Pablo reitera esta recomendação e usa as seguintes palavras: hermanos, se alguno fuere sorprendido em alguma falta, vosotros que sois espirituales, restauradle com espírito de mansedumbre. ¿Tenemos algum exemplo bíblico com respeito às disciplinas corporativas? Estou absolutamente convencido de que a Igreja Apostólica, que não era perfeita, porque não existe igreja perfeita, também a primeira igreja, presbiteriana Santiago, não lo é. A Igreja Apostólica puso em prática várias, se não todas estas disciplinas corporativas. É interessante, a Igreja Apostólica, que não era perfeita, porque não existe igreja perfeita na terra, certo? Somos igreja militante, todavia não somos igreja triunfante. A Igreja Apostólica sem edifícios, sem templos, sem riquezas, sem estruturas complexas, impacta o mundo. A Bíblia nos diz, e perseverando unânimes cada dia a la iglesia los que habían de ser salvos. Que descripción muy hermosa de la iglesia apostólica. Y si leemos Hechos de los Apóstoles con atención, vamos a percatarnos de que estas disciplinas, la adoración congregacional, la oración comunitaria, la comunión con los hermanos, la confesión y también la consejería, todas ellas fueron llevadas a cabo en diferentes grados ou em diferentes modos por la iglesia, por los hermanos de la iglesia apostólica. Muy bien, hasta aquí hemos visto sobre las disciplinas espirituales, que son recursos que Dios nos dispone para crecer en santidad, a fin de glorificar su nombre. E por isso alguns autores insistem que as disciplinas espirituais são o mesmo que os meios de graça, certo? E hemos visto quais são. Né? Aí podemos classificá-las como personales, secretas, ou externas ou públicas, certo? E disciplinas corporativas. Segunda parte do sermão. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas. En realidad son un medio para alcanzar la meta. La meta es la santificación de nuestras vidas. Dios nos ha dicho y siempre nos recuerda, sed santos porque yo soy santo. El objetivo de las disciplinas espirituales no es hacernos seres humanos mejores o personas ejemplares, ¿cierto? No. Su objetivo es transformarnos a fin de que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Podemos decir que las disciplinas espirituales son andamios que nos servirán hasta que el edificio esté construido. E solamente estará construído, a construção estará finalizada quando Jesus vuelva. É interessante ter presente o que diz Pablo a los Efésios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, el propósito de la salvación es que seamos santos delante del Señor. En ese marco, la palabra de Dios tiene muchos textos que nos ordenan la santidad y otros pasajes que nos entregan ejemplos de ello. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, Pablo dice, así que, amados,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, corresponde a nosotros, toca a nosotros el proceso de santificación, o trabajar, contribuir, aportar en este proceso de santificación, de limpiarnos, de perfeccionar la santidad que Dios ya ha sembrado, ha plantado en nosotros. En Hebreos 12, Dios dice: busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ante el gran desafío del paso del río Jordán, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en el plural, entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Nosotros que estamos en Santiago de Chile no tenemos que cruzar el Jordán, tampoco el Mapocho. Pero necesitamos, hermanos, cumplir la carrera, pelear la buena batalla, vestir la armadura de Dios para la guerra espiritual, cargar la cruz que el discipulado requiere a fin de que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La santificación promueve la limpieza espiritual. Me gusta pensar en lo siguiente, en la siguiente perspectiva. En el acto de salvación, Dios nos sacó del mundo. Estábamos ahí hundidos en el mundo, ¿cierto? Y a través de la salvación, o por medio de la salvación, este acto que es soberano, que pertenece solamente a Dios, ¿cierto? En el cual no participamos, Dios nos rescata, nos saca del hueco, nos saca del imperio de las tinieblas. Eso en el acto de la salvación. Pero por medio del proceso de santificación, que no es un acto de cierto punto de vista, por medio del proceso de santificación, Dios saca el mundanismo de nosotros. Es decir, poco a poco Dios va cambiando las costumbres, borrando los recuerdos de prácticas abominables, disminuyendo los efectos del pecado en nuestras vidas. Este es el propósito de las disciplinas espirituales: ayudarnos a crecer en fe, a madurar espiritualmente, a que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Las disciplinas espirituales, afirma un autor, son senderos en medio de los densos bosques. Son senderos que nos ayudan a llegar al destino que el Señor ha reservado para nosotros. Para terminar, los beneficios de las disciplinas espirituales. Ya hemos visto qué son las disciplinas espirituales y cuáles son las disciplinas espirituales. Recién comentamos sobre el objetivo, el propósito de las disciplinas espirituales, que es glorificar a Dios a través de nuestra santificación. Finalmente, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de los beneficios de las disciplinas espirituales. Los beneficios de las disciplinas espirituales son semejantes a varios de los beneficios de la actividad física. Es interesante pensar nesse marco. Incluso, aprovechando el verbo que Pablo manifestou ou escreveu a Timoteo: ejercítate para la piedad. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios, pastor, de las disciplinas espirituales o de la práctica? Primer beneficio: la práctica de las disciplinas espirituales reduce el riesgo de incurrir en muchos pecados y de padecer muchas enfermedades generadas por ellos. Cuando el rey David descuidó su condición espiritual, ele não solo pecou, sino que su negligencia trajo muerte y sufrimiento para muchos en su derredor. Por outro lado,
Josué y Caleb entre los espías, José en el Egipto y Daniel en la Babilonia nos ejemplifican la diferencia que un creyente puede hacer cuando toma en serio su compromiso con el Señor. Josué y Caleb, José y Daniel, como muchos otros hermanos y hermanas a lo largo de la historia, hicieron la diferencia. Fueron lumbreras, fueron sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas, porque tomaron en serio este compromiso con el Señor. La disciplina espiritual fue el secreto del éxito de Jesús en el cumplimiento de su misión como Hijo de Dios. Segundo beneficio, la práctica de las disciplinas espirituales fortalece los músculos y mejora la calidad de nuestra vida, o mejor, de nuestro cristianismo. Los músculos del cuerpo pueden ser comparados a los dones espirituales. Si no se ejercitan, no cumplen su propósito, que es el de bendecir a uno mismo y a los demás. Una de las falencias de la iglesia en nuestra época, no estoy hablando solamente de la primera iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor de forma general, en varias partes del mundo. Una de las falencias de la iglesia en nuestra época es que muy pocos creyentes han descubierto y practicado sus dones. El efecto de eso es que en medio de la membresía hay muchos en el balcón y pocos en la cancha en donde se juega el partido. Poucos trabalham e muitos descansam. Mis hermanos e hermanas, necessitamos revertir este cenário. Todos os creyentes são úteis e importantes na obra de Deus. A igreja não pode funcionar com 5, 10% trabalhando haciendo a pega que corresponde a todos. Assim vamos sobrecargar e vamos a colapsar alguns. E permitir que o sedentarismo caracterize a la maioria. Terceiro benefício de las disciplinas espirituales. La práctica de las disciplinas espirituales mejora el estado de ánimo, previene y reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. En términos de vida cristiana, la práctica de los ejercicios piadosos previene el agotamiento y la tibieza espiritual. En el reino de Dios, los sedentarios son una carga pesada. Cristianos maduros são trabalhadores e não carga. Quarto benefício de las disciplinas espirituales. La práctica de las disciplinas espirituales contribuye al desarrollo integral del cristiano, especialmente de los presbiterianos, muy inclinados a la teoría y con dificultades históricamente comprobadas de compatibilizar la ortodoxia con la ortopraxis. A los presbiterianos les encantan los libros y los debates teológicos, pero suelen ser lentos y perezosos para el trabajo en las calles y el desarrollo de los ministerios de misericordia. Oh, pastor, usted está siendo muy pesado con los presbiterianos. No es su caso. Yo estoy seguro que usted, esa descripción que hice ahora no se aplica a usted. Pero a muchos de los presbiterianos alrededor del mundo, esta descripción cuadra. Les encantan los debates en las redes sociales, una buena charla, un buen sermón, una buena clase. No hay cualquier problema en gustar, mis hermanos y hermanas, de escuchar un buen sermón, una buena charla, de participar de un debate, presenciar, asistir un debate sobre a ordenação feminina, sobre outros temas interessantes, não há problema nisso. O problema é que não sempre a prática, o trabalho com as mãos acompanha, é proporcional, é equivalente ao gosto que temos por escuchar, ouvir
ou participar de alguns debates e situações em que o conhecimento é compartido. Então, aqui não estou fazendo uma crítica em relação a los livros, me gustam os livros, certo? Ou a los hermanos que les encanta o conhecimento para nada. O que estou apuntando é que quase sempre, ou muitas vezes, a menudo, se nota um desequilíbrio entre teoria e prática. E não podemos ser, não podemos, se eu puder dibujar agora, para ilustrar o que estou querendo transmitir, não podemos ter uma cabeça gigantesca e um corpo delgado. Ou um corpo gigantesco, obeso, e uma cabeça muito chiquitita. Entende? Deve haver proporção entre a cabeça e o corpo para evitar que valoremos muito uma coisa em desmedro da outra. A ortodoxia e a ortopraxis, assim como a ortopatia ou ortopatia, que é a motivação correta, devem andar juntas. Quinto e último benefício, a prática das disciplinas espirituais proporciona a possibilidade de que um hermano ou hermana seja encendido espiritualmente e pueda experimentar um avivamento. E a partir de ele ou ela, outros na igreja sejam encendidos por el Espírito Santo. É certo que em Chile, em Brasil e em muitos países, a igreja do Senhor, todavia, não ha sido visitada por um avivamento. É certo, é um hecho. Como sucedeu em vários países de Europa no século XVI, como nos séculos XVIII e XIX aconteceu em Inglaterra e Estados Unidos, como a princípios do século XX passou em País de Gales e Coreia do Sul, ou Coreia, que a la sazón não havia a divisão é depois da Segunda Guerra Mundial em Coreia, como passou entre os concombas, uma etnia em Sudáfrica, a meados dos anos 80. É certo que em muitos lugares do mundo, a Igreja do Senhor não ha experimentado um avivamento. É um privilégio de muito poucas gerações cristianas. Pero, por outro lado, temos sim o registro, a constância de que creyentes, de que pessoas a nível individual experimentaram, tiveram experiências e foram avivadas por Deus e fizeram muito a diferença em sua época. Porque normalmente quando falamos de avivamento, pensamos em lo coletivo, em lo corporativo. Se é certo que em muitos lugares não hemos visto um movimento espiritual que ha impactado a igreja, ou a maior parte da igreja, por outro lado, é certo também que cristianos, a modo individual, certo, han sido impactados por el Senhor, han tenido experiências hermosas na presença de Deus e ha hecho muita diferença em suas respectivas épocas. Para terminar, um dos grandes males de nosso tempo é a vida superficial. Especialmente neste contexto de pandemia, todos hemos experimentado os efeitos do encierro, o temor de que a enfermidade visite nosso hogar e uma série de dificuldades de diferentes naturezas, econômica, laboral, emocional, familiar, entre outras. A prática de las disciplinas espirituales conectada ao Evangelho, muito importante isso. A prática de las disciplinas espirituales conectadas a la gracia de Deus traerá benefícios a nós, a nossa família, a la igreja e ao mundo. Tengamos presente, como diz o pastor Michelin, as práticas religiosas por si mesmas não podem transformar nossas vidas, sino el saciar-nos constantemente del amor de Deus em Cristo.
É aí precisamente onde radica a eficácia das disciplinas espirituais, en el hecho de que mantienen nuestros corazones en una constante contemplación de Cristo y de su gloria. ¿Cómo anda tu vida devocional? ¿Cómo anda la práctica de las disciplinas espirituales? ¿Qué pecados has enfrentado? Sepa, mi hermano, sepa, mi hermana, usted forma parte de una familia en la cual sus hermanos y hermanas pueden ayudarte a poner en práctica las disciplinas espirituales. Quizás la palabra disciplina genere bulla, ruido en tu oído, ¿cierto? Pero no debemos tener cualquier tipo de resistencia con la palabra disciplina. La raíz de la palabra disciplina é a mesma raiz da palavra discipulado, discípulo. O Senhor tuvo e tiene discípulos. Assim que a disciplina pode ser uma bendição em nossa vida. Em los próximos domingos, Deus mediante, vamos a predicar sobre as disciplinas espirituais. Hoje foi picoteio. Hoje foi uma introdução às disciplinas espirituais, certo? A partir, pero não solamente, del versículo que diz: ejercítate en la piedad, certo? Em los próximos 3 domingos, Deus mediante, vamos a profundizar este tema, vamos a comentar sobre as disciplinas personales, sejam secretas ou públicas ou externas, e também sobre as disciplinas corporativas. Que o Senhor bendiga a todos nós outros e nos haga mais obedientes a sua vontade, mais responsáveis em relação a los meios de graça, a los recursos que Ele ha entregado, ha facilitado a sua igreja. Amém.